Olá, pessoal do oitavo ano, aqui é a professora Bárbara e nessa semana nós vamos falar sobre ângulos. Bom, os ângulos são duas semirretas que têm a mesma origem, que é o vértice, e são medidos em grau ou em radiano. O grau representado pela bolinha e radiano, que é abreviado por rad, de acordo com o sistema internacional. Bom, então, duas semirretas que saem do mesmo vértice, da mesma origem, o espaço entre elas nós chamamos de ângulo. Os ângulos suplementares são os ângulos que juntos formam um ângulo de 180 graus, um ângulo raso. Nesse exemplo aqui, eu tenho um ângulo de 135 graus e um ângulo de 45 graus. Quando eu coloco os dois juntos, eles formam 180 graus. Então, 135 é suplementar do ângulo de 45 graus. E o contrário também vale. 45 graus é o suplementar do ângulo de 135 graus. Ok? Porque os dois juntos formam 180 graus. Ângulos congruentes, a palavra congruente significa que tem a mesma medida, eles são iguais. Então, se eu tenho um ângulo ACB e ele mede 40 graus, e um outro ângulo DFE e ele também mede 40 graus, eles têm a mesma medida, eu posso dizer que os dois ângulos são congruentes. Ângulos opostos pelo vértice. A palavra oposto significa que é aquele que está do outro lado. E vértice é o início do ângulo. Então, eu tenho um ângulo AOB e um outro ângulo COD. O ponto O é um vértice comum aos dois ângulos. Bom, se eu tenho um vértice e um ângulo de um lado, um outro ângulo do lado oposto, eles são, então, opostos pelo vértice. E existe uma regra que diz que todo ângulo oposto pelo vértice tem a mesma medida, eles são congruentes, eles são iguais. Isso valeria também se eu tivesse marcado este ângulo de cima com o ângulo de baixo, eles também são opostos pelo vértice. Eles também têm a mesma medida. Uma coisa muito interessante é que dois ângulos aqui, nesse caso, esse que eu marquei AOB e esse aqui que não está marcado e eu estou apontando com o laser, eles formam 180 graus sempre, ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre triângulos. O triângulo, todo mundo já conhece, eu acredito, é um polígono que tem 3 lados e 3 ângulos. Dessa forma, ele também tem 3 vértices, 3 quinas dessas aqui, ó, que eu estou marcando para vocês. Então, ele tem 3 ângulos, 3 lados e 3 vértices. O lado mais curto, o que tem menor medida, sempre será oposto ao menor ângulo interior. Bom, se eu tenho um ângulo aqui que eu sei que ele é o menor, independente do valor dele, só olhando, com certeza o lado oposto a esse ângulo é o menor do triângulo. O contrário também vale.
o maior ângulo é oposto ao maior lado. O maior lado é oposto ao maior ângulo. Uma outra propriedade diz que a soma dos três ângulos internos do triângulo sempre será 180 graus, independente do valor do triângulo, do tamanho. Os três ângulos internos sempre somarão 180 graus. E para terminar, a soma de um ângulo interno com um ângulo externo do mesmo vértice sempre somará 180 graus, sempre será um ângulo raso, dessa forma que eu estou mostrando aqui. Bom, é isso. Façam a lista de exercícios que eu deixei para vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um beijo e até semana que vem.